Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso curso, tá ok? Na nossa unidade 3. E a nossa unidade 3 vai falar justamente sobre evolução. Bom, para a gente falar de evolução, o primeiro passo que nós temos que saber é que evolução trata-se de uma teoria, tá ok? A teoria, ela busca responder alguma pergunta. Se ela for comprovada, atestada pelo método científico, ela se torna lei, ela se torna com um maior know-how científico. Mas é muito difícil responder a pergunta que a evolução busca responder, que é sobre a questão da origem das espécies, tá ok? Assim como a evolução, temos outras teorias que buscam responder também essa pergunta. A primeira delas é o criacionismo, né, que é a mais conhecida, mais popularizada. Afirma que o Deus Criador criou todas as espécies, beleza? Tem uma linha do criacionismo chamada fixismo, que ele afirma justamente isso, que Deus criou todas as espécies, mas o fixismo, particularmente, ele defende que essas espécies permanecem inalteradas no decorrer do tempo, beleza? Eles não, segundo o fixismo, nenhuma espécie sofreu nenhuma alteração no decorrer do tempo. Nós temos também o espontaneísmo, que defende que os seres vivos se originaram de matéria inerte em condições especiais. O espontaneísmo ele vem de encontro muito à ideia da teoria abiogênica, tá certo? Que diz que a vida surgiu a partir de matéria bruta, né? Então, as duas são similares. Nós temos a teoria evolucionista, que ela estuda a origem das espécies e as modificações sofridas ao longo do tempo. E nós temos também o chamado design inteligente, né? Que é baseado na afirmativa de que as características do universo, dos seres vivos, são explicadas por uma causa inteligente no plano de fundo, tá certo? E não por um processo não direcionado. Então, o design inteligente ele busca unir e, na verdade, explicar o que existe de lacuna no criacionismo e no evolucionismo. Tenta fundir as duas teorias para explicar a origem das espécies, a origem dos seres vivos, tá certo? Com as questões ou os fatos, né, levantados pelo evolucionismo, mas também explicando que esses fatos ocorreram com uma ordem intencional, no caso do Criador, que é Deus. Vamos seguindo aqui. Bom, mas falando especificamente da teoria evolucionista, nós temos dois rapazes aqui que muito contribuíram para o desenvolvimento da ideia. Nós temos aqui Lamarck e Darwin, tá certo? Lamarck, cientista francês, ele defendia o seguinte, a lei do uso e do desuso, né? Ele explicava, ou ele defendia em sua hipótese, que uma espécie, ela se utiliza para determinados fins, se utiliza de um determinado membro para executar alguma atividade, para sua sobrevivência, e a partir do uso desse membro, esse membro pode desenvolver-se evoluindo, ou se não utilizar, vai se regredir até ficar inativo, né? E essas características, elas eram passadas, segundo Lamarck, de geração para geração. Aqui nós temos uma figura, né, bem simbólica, afirmando a ideia de Lamarck, né, ou o que Lamarck defendia. Por exemplo, essa girafa, segundo Lamarck, elas não possuíam pescoços longos, ok? E com a necessidade de se alimentar de folhas no topo de árvores, ele foi esticando o pescoço, esticando, até chegar ao topo das árvores. E essas características elas foram sendo passadas de geração para geração. Já Darwin defendia o seguinte. Darwin afirmava que as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns, por modificações na descendência. Ele também defendia que o mecanismo de modificação de todas as espécies é a seleção natural, e que indivíduos de uma mesma espécie apresentam
variações, né? Darwin era um naturalista britânico e, através de suas expedições, né, naquele grande navio, no Beagle, né, ele pôde agregar argumentos para defender a sua hipótese, a sua teoria, né? Ele publicou o livro Origem das Espécies, que foi um livro que repercutiu e ainda hoje repercute muito, né? Em estudos que ele desenvolveu principalmente na ilha de Galápagos, tá ok? Ele também afirmava que organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vive têm maior chance de sobreviver e deixar descendentes férteis. Assim, ao longo de gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação deste ao meio. Bom, voltando ao exemplozinho da girafa, o que Darwin afirmava era mais ou menos isso daqui, que sempre existiram girafas de pescoço longo e girafas antigamente existiam girafas de pescoço curto. Só que a grande questão aqui foi a seguinte: os alimentos ficaram restritos ao topo das árvores. Sendo dessa forma, somente as girafas de pescoço longo conseguiram sobreviver. As de pescoço curto morriam por falta de alimento, né? Então, essa é uma teoria uma base chamada seleção natural, que é muito defendida dentro da teoria evolucionista. Bom, nós temos algumas ideias ligadas à teoria evolucionista. A primeira ideia, ou o primeiro fato, né, que é ligado à teoria evolucionista, é os registros fósseis, tá certo? Os registros fósseis são vestígios de seres que viveram no passado, todo mundo sabe, né? Formas de vida que eram diferentes do que existem hoje, tá ok? E assim, através desses registros, segundo a teoria evolucionista, dá para você ter alguma comprovação que afirme a sua ideia. Além dos registros fósseis, nós também temos os órgãos vestigiais, né? Um exemplo de órgão vestigial é o apêndice, né? Segundo a teoria, esse apêndice, anteriormente, ele tinha uma grande importância no nosso hábito alimentar, né? Os mamíferos ancestrais comiam folha, precisavam digerir celulose, coisa e tal. E aí, com o decorrer do tempo, essa prática foi sumindo e esse apêndice foi regredindo. Hoje, ele possui sim função, isso é fato, o apêndice ele não é afuncional, ele possui uma função especificamente ligada ao sistema imunológico, né, ao sistema imune, mas é uma função anatomicamente ínfima. Se retirar o apêndice, praticamente não altera nada no organismo, né? Há uma certa variação imunológica, mas não altera grandes coisas, tá certo? Então, essa é uma ideia ligada ao órgão vestigial, beleza? Nós também temos a chamada convergência evolutiva, né? E a convergência evolutiva, ela se explica o seguinte: é um fenômeno evolutivo observado em seres vivos quando estes desenvolvem características semelhantes de origens diferentes. Ou seja, quando o caráter semelhante evolui independentemente em duas espécies, não sendo encontrado um ancestral comum delas. Então, basicamente, a ideia da convergência evolutiva ela vai tentar se sustentar na seguinte afirmação: na exploração do meio pelas espécies variadas. Nós temos aqui mamífero, golfinho, o ictiossal, um réptil fóssil, e o tubarão, que é peixe, né? Na verdade, a origem dos ancestrais desses três, segundo a teoria da evolução, são diferentes, tá certo? Tubarão é um peixe, ictiossal, né? Seria um réptil, uma espécie de réptil fóssil, e o golfinho um mamífero. Mas por eles explorarem o mesmo ambiente, eles estariam tendo uma convergência, estariam convergindo para características específicas necessárias a esse ambiente, que o caso é o ambiente aquático marinho.
Beleza? Nós também temos a chamada irradiação adaptativa. A irradiação adaptativa, ela afirma o seguinte: a sua ocorrência se dá no momento em que um determinado grupo acaba ocupando ambientes, podendo originar espécies novas. Esta ocupação ou colonização de novos ambientes submete tais grupos a diferentes condições ambientais. A irradiação adaptativa, basicamente, é o inverso da convergência evolutiva, porque ela procura dizer o seguinte: todos esses seres vivos, aqui no caso, todos são mamíferos, né? Eles possuíam um ancestral comum, um mamífero em comum. Mas por conta dos seus hábitos e da sua sobrevivência em seus habitats, né? Eles procuraram desenvolver características próprias e peculiares, apesar de partir de um ancestral comum. Então, na exploração desses ambientes, eles possuíam e adquiriram características próprias específicas. Então, isso é explicado através da irradiação adaptativa. Nós também temos a questão do isolamento geográfico. Isolamento geográfico, ela é a separação física de subpopulações de uma espécie. As barreiras que isolam essas subpopulações podem ser um rio, uma planície, né? Um vale, planaltos, braço de mar, separação de ilhas e de continentes, etc. Então, o isolamento geográfico ele procura explicar o seguinte: nós temos aqui, por exemplo, uma população original, que por algum motivo aqui, vamos supor um rio, né? Ela passou a ser dividida formando duas subpopulações. Quando não há migração entre essas duas populações e há um isolamento geográfico e, posteriormente, também um isolamento genético, o que é isso, professor? Essa da população aqui, parte populacional, só se reproduz aqui. Essa só se reproduz aqui. Então, posteriormente, a tendência é formar duas novas espécies em populações, duas populações diferentes, a partir da primeira, tá certo? Então, isso é o que procura explicar o isolamento geográfico. E a seleção natural, a gente já viu, né, o processo proposto por Charles Darwin e Wallace também, que é o grande cicerone, ajudador de Darwin, né, os dois responsáveis pela teoria da evolução e seleção natural. Ele afirma também que a alta fecundidade e a recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram pressuposto para esse processo, né? A seleção natural, segundo eles, contribuía e muito, e ainda contribui, para que espécies mais adaptadas, né, pudessem sobreviver. Não é a questão do mais forte ou do mais fraco, mas sim espécies mais adaptadas ao meio. Beleza? Então, é isso aí. Esse é o final do nosso curso. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido todos os conteúdos e estejam satisfeitos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Um grande abraço em todos.